Bom, dando continuidade ao nosso curso, vamos continuar aquele assunto classificação dos documentos. Então eu coloquei para você no módulo anterior que seriam 7 critérios que a bibliografia nos dá para classificar os documentos de arquivo, sendo que 2 deles a gente trabalhou na aula anterior. Então vamos relembrar? Olha só, temos aqui os 7 critérios, então você já viu aí a classificação quanto ao gênero e quanto à natureza do assunto. Nós temos mais 5 critérios para trabalhar. Então os 2 primeiros já foram. Então a primeira coisa que eu vou destacar para você é o seguinte: os 3 próximos critérios, forma, formato e técnica de registro, eles são muito pouco cobrados. Então eu tenho aí uma análise de prova dos últimos 20, 25 anos da matéria, então tenho uma boa noção aí do que costuma ser mais cobrado, menos cobrado, e eu diria para você que esses 3 próximos critérios caem muito pouco. Então, muito raramente, uma outra vez por ano, você vai encontrar a questão disso. Então, é bom saber disso, porque aí você foca com mais intensidade nos critérios que caem mais, que são esses aqui, ó: gênero, natureza do assunto, espécie, tipo ou tipologia. Esses 3 aqui realmente são muito pouco cobrados, mas de vez em quando aparece. Então, vamos ver rapidamente o que seria cada um, para tentar se garantir caso apareça, apesar de não cair tanto. Vamos começar então pela forma. Então, olha só, primeira definição. Então, o que quer dizer a classificação do documento quanto à forma do documento? Bom, então a forma é definida como estágio de preparação ou transmissão do documento. Então, o problema agora está, como assim, né? Então, quando você cria um documento, ele passa por vários estágios durante a sua preparação e transmissão. Então, com um exemplo fica mais fácil. Olha só, os exemplos são rascunho ou minuta, que é a mesma coisa, original e a cópia. Então imagina, você está produzindo, por exemplo, um documento para o seu chefe lá no serviço público. Você vai fazer um ofício. Aquela primeira versão do documento, que está sujeita a alteração, é chamada de minuta ou rascunho. Então uma minuta de contrato, por exemplo, é um rascunho. Então é um documento que ainda não está pronto. Então ele está em forma de rascunho. Ele está no estágio de preparação chamado minuta ou rascunho. O documento definitivo, pronto e assinado, vira o documento original. Então ele está em forma de original. E a partir dele você pode produzir uma cópia para passar para alguém. Então ele vai ter um documento em forma de cópia. Então essa é a definição de forma. Estágio de preparação ou transmissão do documento. Olha só, questões já cobrando isso. São poucas, mas a gente consegue localizar. Olha só. É possível estabelecer o status do documento indicando tratar-se de minuta, original ou cópia. Então, qual é o critério que está sendo trabalhado quando você trabalha com um rascunho, né, um minuto, original e cópia? Então, nós estamos falando de forma do documento. Tá aí, a letra C é o item correto. E essa aqui, original, cópia, minuto e rascunho, diferentes estágios de preparação e transmissão, correspondem ao conceito de forma. Tá aí, o bom é que os exemplos são tradicionalmente os mesmos que a bibliografia traz lá como exemplo, né? O documento de arquivo é classificado como recebido ou produzido de acordo com o estado de transmissão. Ó, essa questão aqui já foi bem maldosa, né? Que o estado de transmissão ele tem a ver com a forma do documento. E a forma vai ser o quê? Cópia, rascunho, né? Original não tem nada de produzido e recebido, não. Então tá aí uma questão até mais complicada de entender. Mas quando você sabe a fonte, né, de onde tirado, dá para entender o que o examinador quis falar. Bom, mais uma. A minuta do documento, o rascunho, é resultado da reprodução desse documento. Então, reprodução é quando você tira uma cópia. Então, não é o rascunho. Ó, então, o resultado da reprodução, você produz um documento em forma de cópia e não de minuta. Né? Minuta é aquela primeira versão do documento que está sujeita a alteração. Bom, a versão final do documento, quando o documento está pronto e assinado, é o original. Ok. Aí sim, então trouxe aqui a definição da forma original. Bom, vamos partir então para o formato. Então, com relação à forma, você viu que são poucas questões, né? Não tem tanta questão se você for procurar o assunto, mas geralmente eles vão te cobrar ou a definição, né, estágio de preparação e transmissão do documento, ou os exemplos, e normalmente vão te cobrar aqueles exemplos: rascunho, minuta, original e cópia. Tá, e o formato seria o quê? O que é o formato do documento? Bom, então o formato da bibliografia sugere que é o seguinte: é a configuração física de um suporte, de um material, de acordo com a natureza e o modo como foi confeccionado. Como assim? Vamos lá, vamos imaginar um suporte documental, um material que você usa para gravar informação. O suporte mais comum
que a gente tem nos arquivos é o papel. Então é o que a gente ainda lembra com mais frequência, apesar de que hoje em dia a gente vai ter muita informação em sistema informatizado, sistema digital. Vamos pensar no papel. O papel ele pode te apresentar em vários formatos. Quer ver só? Olha aqui, ó. O papel ele pode estar em formato de quê? Ó? Livro, apostila, caderno, cartão, ficha, folha solta. Então você vê que tudo isso aqui é papel. O que muda é o formato. Tá vendo? O papel se apresenta em vários formatos diferentes. Se eu te falar em cartão, você vai imaginar um papel num formatozinho de cartão. Ah, uma apostila. Então você já imagina na sua cabeça um papel em formato de apostila. Então você vai ter documentos em papel em vários formatos. Tá vendo? Essa é a definição de formato. É um material físico, não, um material que você tem ali em vários formatos e aspectos físicos diferenciados. Essa definição de formato, quando a gente parte para documento informatizado, aí já muda um pouquinho o conceito. Então você tem lá um documento gravado em computador em formato Word, formato Doc, formato XLS, formato, enfim, um PowerPoint, né, PPT, enfim, na informática isso aqui muda um pouquinho, porque você vai ter um formato de acordo com o programa, né, o aplicativo que ele foi feito. Então, mas a ideia é muito parecida. Então, quando a gente fala em documento físico, o formato é o aspecto físico daquele material, daquele suporte. Vamos ver como é que isso aí costuma cair em prova. Olha essa aqui, ó. Para a arquivística, os vocábulos forma e formato possuem significados distintos. Realmente, lembra? Forma é aquela história de original, minuta, rascunho, cópia, e formato é o aspecto físico do material. Aí ele vai explicar. Denomina-se formato a configuração física do material, sobre o qual as informações são registradas, de acordo com a natureza e o modo como ele foi confeccionado. Beleza, olha lá, cartaz, né, que é um papel em formato de cartaz, caderno, livro, mapa, rolo de filme e outros. Ó, porque você pode ter ali um filme fotográfico, né, em formato de rolo. Ok. Já a forma refere-se ao estágio de preparação e transmissão do documento. Como, por exemplo, original, aqueles mesmos exemplos. Original, cópia, minuta e rascunho. Perfeito. Então ele deu aí a definição, né, a diferença entre forma e formato, que dá para confundir. Folha é um exemplo de quê? Então olha só, você tem um papel em formato de folha. Aí é interessante que às vezes alguém diz assim, mas folha é um formato de documento? Eu diria que é o formato mais comum. Sua certidão de nascimento, por exemplo, qual o suporte? Papel. E qual o formato? Ela está em formato de livro? Não, ela é uma folha solta. Tá vendo? É um documento em formato de folha. Seu diploma é um documento em papel, beleza. Qual o formato? Ele é um caderno, uma apostila, um cartão ou uma folha? Uma folha solta. Tá vendo? A folha é o formato até mais comum dos documentos em papel. Ofício, memorando, relatório, geralmente são em formato de folha. Então você vê que não é nada fora do comum, não. Bom, avançando mais um pouquinho. Admitindo-se o meio magnético como suporte, então você tem ali a mídia digital, pode afirmar que fita e disco, então você tem mídia digital. Fita e disco são formatos de mídia digital. Então uma fita, um disco, um cartão de memória, então são formatos de mídias. Bom, avançando mais um pouquinho, caderno e livro, olha lá, em papel são exemplos de formatos do papel. Então letra A é o item correto. Bom, vamos partir para a técnica de registro. Talvez de todos esses exemplos aqui é o que menos cai. Então esses três, né, reforçando o que eu falei ainda há pouco, são os que menos aparecem. E técnica de registro eu diria que é o que menos aparece de todos. Então olha só, tem a ver com o quê? Com a técnica utilizada para registrar a informação. Então como é que você gravou essa informação? Ah, foi em formato, foi em texto. Ok, mas como é que você fez isso? Você escreveu à mão? Você fez no computador e imprimiu? Foi datilografado? Então isso é a técnica. Olha lá, manuscrito, datilografado, impresso. Ah não, isso aqui é um documento de 2000 anos atrás, foi feito em pedra, com a informação foi esculpida na pedra. Tudo bem, é uma técnica de registro. Quando a gente fala em documento hoje em dia, o mais comum é o quê? Manuscrito, impresso, e você ainda encontra aí muitos documentos datilografados, né, de alguns anos atrás. Bom, então vamos lá. Então é interessante que nem questão disso eu consegui encontrar para te mostrar. Vamos partir para os dois últimos itens, que esses sim já caem com mais frequência, que são espécie e tipo ou tipologia documental.
E aqui eu já vou te adiantar o seguinte, antes da gente partir para esse assunto. São dois conceitos distintos. Uma coisa é espécie, outra coisa é tipo. Detalhe, os dois são muito parecidos, eles se completam e dá para confundir um com o outro. O que costuma acontecer em prova? O examinador chega lá e mistura as duas coisas para te enganar. Então a gente tem que entender direitinho agora o que é espécie e o que é tipo. Já para te tranquilizar, já adianto, não é difícil não. É um assunto até relativamente tranquilo. Mas para quem consegue ter a explicação e entender a diferença. Para quem não tiver isso aí, vai se enrolar direitinho na hora que o examinador misturar os dois. Vamos partir então? Olha só. Vamos pegar na bibliografia a definição, olha só. Espécie é a configuração que assume o documento de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas. Tá, essa seria a definição técnica para a espécie documental. E tipo ou tipologia documental é a configuração que assume uma espécie de acordo com a atividade que gerou essa espécie documental. Aí você vai dizer assim, poxa, eu não falei que era fácil ainda há pouco? Não está tão fácil assim não. Se você olhar as duas definições, você vai ler, reler e com certeza, o mais provável é que você tenha uma certa dificuldade de entender. Então a definição não é tão clara, mas com a explicação você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Porque num primeiro momento você vai achar que as duas definições são meio sem sentido. Mas quer ver como a coisa é mais simples? Olha só, vamos tentar traduzir. E eu faço questão de deixar as definições do jeito que está no livro, porque na hora que cobrar o conceito, vão te cobrar geralmente com esse palavreado aqui. Ó. Então já para ir acostumando com a definição. Então olha só, vamos tentar traduzir. Espécie tem a ver com o aspecto formal do documento, de acordo com a disposição das informações dele. Então é basicamente o seguinte, vamos tentar traduzir de um jeito que você entenda. Então espécie do documento é o nome que você dá para ele, baseado no aspecto formal que ele foi feito, na cara dele. Vamos partir, por exemplo, olha só. Se eu te mostrar um documento com esse aspecto formal aqui, ó. Então eu estou te mostrando quais são as informações e como é que elas estão distribuídas no documento. Olha só, você tem um valor, logo em seguida você tem o mesmo valor por extenso, na sequência você tem o local, a data que ele foi emitido e embaixo a assinatura do emitente. Você consegue me dizer que documento é esse? Vou te dar algumas opções. Você acha que isso aqui é um contrato, um diploma, um alvará ou um cheque? Você consegue deduzir que documento seria esse? Então, olha só, pelo aspecto formal dele, o que você deduziu? E aí, que documento é esse aqui? Ó? E detalhe, você está tendo uma imagem, mas não está escrito em lugar nenhum o nome desse documento. Se eu te disser que ele é um diploma, você acredita? Eu acho que não. Então você sabe exatamente que documento é esse, baseado no quê? No aspecto formal dele. Quer ver? Vamos imaginar aqui os exemplos, as definições, olha lá. Ó, configuração que o documento assume, de acordo com a informação que ele tem, como é que elas estão distribuídas, à disposição. Então quais são as informações e como é que elas estão distribuídas. Então quando você olha esse documento aqui, ó, ou com o aspecto dele, já que eu antecipei, você já sabe que isso aqui é um cheque. Como é que você sabe que isso é um cheque? Porque ele é criado com aspecto que caracteriza esse documento como um cheque. Tá vendo? Então o nome dele é cheque baseado no aspecto formal dele. Então se eu te disser, imagina na sua cabeça agora, por exemplo, uma certidão. Você vai imaginar esse mesmo aspecto aqui? Não. Você vai imaginar o aspecto de uma certidão. Pensa aí num diploma. Então você já imaginou um diploma, quais são as informações que ele tem e como é que geralmente é a cara de um diploma. Então eu até costumo definir, né, a espécie é a cara do documento, é o aspecto formal dele. Então um cheque, um diploma, um memorando, um atestado, uma certidão, um boletim. Tanto que quando a gente estuda redação oficial, a gente estuda esses modelos. Então você estuda os modelos de cada espécie documental. Tá vendo? Esse nome que se dá para o documento, baseado no aspecto formal dele, é o que a gente chama de espécie. Vamos treinar mais um pouquinho? Que documento é esse aqui? Ó? Você tem a identificação das partes envolvidas, as cláusulas que vão ser cumpridas pelas partes, as penalidades para quem não cumprir, né, suas obrigações, local e data e assinatura das partes. Me diz que espécie documental é essa. Então você já sabe que isso aqui se refere a um contrato. Então tem cara de contrato, é um contrato. Beleza, então esse nome que a gente dá para o documento, baseado no aspecto formal dele, é a espécie, tranquilo? Aí você vai dizer, ué, mas todo documento, todo nome de documento é assim. Então qualquer documento que aparecer na prova vai ser espécie.
Não necessariamente, porque nós temos um conceito mais completo, olha só. Então, espécie, a gente já fechou, que é o aspecto formal do documento, de acordo com a disposição das informações. Então, diploma, certidão, alvará, boletim, atestado, etc. E o tipo vai ser o quê? Então, você passa a ter um tipo ou uma tipologia quando você pega essa espécie e acrescenta a ela a função ou atividade que o documento desenvolve. Então, é uma formulazinha, ó. Tipo ou tipologia é a espécie, o modelo, o aspecto formal, mais a atividade ou a função que o documento desenvolve. E com um exemplo fica muito claro, quer ver só? Olha só exemplo prático. Então você tem, por exemplo, um alvará. Então se alguém disser para você, o juiz tem que emitir um alvará, faz aí um alvará para mim. Aí você vai dizer, um alvará de quê? Relacionado a quê? Então, quando você acrescenta essa atividade que o documento vai desenvolver, você passa a ter um tipo. Olha lá, alvará de construção. Ó, nós temos aqui a espécie e tem aqui a atividade que ele está desenvolvendo. A atividade que gerou esse documento. Então, se eu te disser, por exemplo, não, você tem que levar uma certidão em tal lugar. Traz a certidão, e aí? Você vai perguntar de cara que certidão é essa. E aí, você tem alguma certidão? Certidão de quê? Tem uma certidão de nascimento. Aí eu te pergunto, o que você fez que gerou essa certidão de nascimento? Vou te dar uma dica. Você nasceu, casou, divorciou, o que você fez? Então você fez o quê? Você nasceu. Olha lá, certidão de nascimento. Então a atividade foi o nascimento que gerou uma certidão. Olha que coisa tranquila. Então certidão é uma espécie, acrescida da atividade casamento passa a ser um tipo. Certidão de divórcio. Qual é a atividade que está envolvida? Divórcio. Certidão de óbito. Adivinha qual é a atividade que o sujeito tem que fazer para ter uma certidão de óbito? Então tenta deduzir. Então você tem aí certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de divórcio, certidão de óbito. São certidões envolvendo atividades distintas. Olha que assunto tranquilo. Declaração. Declaração de quê? De imposto de renda, de escolaridade e por aí vai. Boletim. Boletim o quê? Boletim escolar, boletim médico, boletim do tempo. Diploma de quê? De graduação, de pós-graduação. Contrato de quê? De prestação de serviço, contrato de aluguel, contrato social, contrato de trabalho. Ata de quê? Ata de reunião, ata de assembleia, ata de condomínio, ata de conselho de classe. Olha o tanto de tipos de ata que a gente pode ter. Então olha como o assunto é tranquilo. Quando a gente dá um nome para um documento, isso é uma questão até prática, o nome do documento é formado pela espécie dele, acrescida da atividade. Quer ver só? Carteira de identidade. É uma carteira, uma carteirinha, é o aspecto formal e serve para te identificar. Carteira de identidade. Cadastro de pessoa física. Está no cadastro porque você é uma pessoa física. Carteira estudantil. Carteira de habilitação. Alvará de funcionamento. Diploma de graduação. Então, o nome de documento geralmente envolve esses dois aspectos. E por que isso é importante em arquivologia? Porque quando a gente vai analisar um documento, para criar uma tabela de temporalidade, tabela de temporalidade, olha só, uma tabela que serve para quê? Para dar temporalidade dos documentos. Então a gente tem que ter uma ideia completa do que é um documento. Não dá para analisar simplesmente contrato. Quanto tempo se guarda um contrato? Não sei que tipo de contrato é esse. Então eu tenho que ter uma ideia completa e para isso eu preciso do nome completo. Então você tem que saber contrato social. Imagina você receber lá uma convocação, venha tomar posse. Traga a carteira, o contrato, a certidão, o exame e o comprovante. Então você vê que isso não diz nada. Então você tem que ter o nome completo do documento para poder saber do que trata. Olha que tranquilo. Quando você tem o nome completo, envolvendo esses dois aspectos, tipologia. Tipo ou tipologia, que é a mesma coisa. Quando você tem só a primeira palavrinha, você tem a espécie. Porque na primeira palavrinha você não consegue ter os dois elementos juntos. Então você vê que é um assunto muito tranquilo. E o que a banca faz? Mistura os dois conceitos. Quer ver só? Vamos partir para questões então. Espécie documental é a configuração que o documento assume de acordo com a disposição e a natureza das suas informações. Ok. Então o conceito é um pouquinho mais complicado, exemplo é mais prático, quer ver? O tipo documental é a configuração que o documento assume de acordo com a disposição e a natureza da informação. Não, isso é espécie. Então, tipo é quando você tem espécie acrescida da atividade ou função.
Vamos lá, a denominação do tipo documental é formada pela junção, pela soma de dois elementos. Quais são? A espécie mais a função atividade. Ó, eu coloquei no início questões cobrando os conceitos, mas eu já adianto o seguinte, o mais comum é te cobrar exemplo. Então, de vez em quando cobra o conceito, ok, mas é mais comum cair exemplo. Olha só os exemplos. Ó. Ata, só tem a primeira palavrinha, espécie. Carta, espécie. Decreto, espécie. Memorando, espécie. São exemplos de espécies. Perfeito. Se fosse ata de reunião, carta de alforria, decreto legislativo e memorando de férias, por exemplo, seriam tipos. Então você vê que qualquer espécie pode ser transformada em tipo, acrescentando atividade na frente. Relatório de atividades. Opa, aqui já é tipo. Processo de compra de material de consumo. Pô, mais tipo que isso é brincadeira. Formulário de solicitação de férias. Ok, tipo também, são tipos. Perfeito, correto. Bom, vamos ver essa. Ofício. Espécie, não diz do que é. Memorando, espécie. Processo, espécie, ele diz que são tipos. Opa, começou a misturar as coisas. Errada a questão. Formulário é espécie, não diz de que é esse formulário. Diz que é um tipo, está errado. Então, muito comum inverter a situação aqui. Ó. Se fosse formulário de férias, por exemplo, aí sim seria tipo. Vamos lá, relatório de atividades, tipo. Ata de reunião, tipo de ata, ok. Formato de ocorrência, tipo. Ofício, opa, ó, o ofício aqui, ofício é espécie, não diz de que é esse ofício. Então, como ele diz, são todos tipos, está errado só por causa do ofício. Olha só, questão relativamente tranquila. Bom, então nós tivemos aqui os 7 critérios que a gente pode adotar para classificar os documentos. E o que você percebeu é o seguinte, aquilo que eu comentei no início, tem uns assuntos que caem muito, outros caem menos. O que complica um pouquinho mais é quando na mesma questão ele mistura para a gente vários elementos. E às vezes acontece questão desse tipo. Olha só, eu trouxe algumas aqui para a gente analisar. Olha só, você tem aqui no enunciado vários exemplos e ele vai misturar vários conceitos de uma vez só. Quer ver só? Olha lá, película fotográfica, relatório de auditoria, audiovisual, minuta e edital. Então é 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Aí você vai ter que dizer cada um que é. Lembra, de todos aqueles aspectos que a gente viu. Então, espécie, tipo, gênero, forma, formato e por aí vai. Então a dica aqui é o seguinte, se você tiver dificuldade em algum, vai para os mais fáceis. Comece pelo que você sabe, quer ver? Às vezes você resolvendo 2 ou 3, você já mata a questão. Digamos que na hora você fica na dúvida, nossa, película fotográfica é o quê? Não estou lembrado, vamos partir para o outro? Olha só, relatório de auditoria. Ah, aqui eu tenho a espécie acrescida da atividade, é um tipo. Então o segundo é tipo, então já não é esse, pode ser esse, não é esse, pode ser esse, não é esse. Olha só, você já matou aqui várias opções. Aí você vai lembrar, nossa, o edital não diz qual é a atividade, então é só uma espécie. O último tem que ser espécie, olha só, pode ser esse aqui e pode ser esse aqui. Então já tenho só 2 opções possíveis. Ah, vamos analisar, minuta é aquele rascunho, é o estágio de preparação, é uma forma. Opa, então já é esse aqui, já não pode ser esse. Então você vai matando pelo que você tem mais certeza. E aí você já garante a questão, o que sobrou? Aí você confirma o que sobrou. Audiovisual é um gênero. Ok. E película fotográfica é um material que você usa para gravar informação, é um suporte. Pronto, letra B é o item correto. Então, nesse tipo de questão, apesar de misturar muita informação ao mesmo tempo, começa ali pelo que você tem mais certeza. Quer ver? Vamos ver se tem mais questão dessa. Olha essa aqui, ó. Começa com relatório. É o nome do documento só pelo aspecto formal dele. É o quê? Espécie. Então, se você não sabe, pula para o próximo. Textual. É o gênero do documento. Olha lá, ainda tem os 2 como opção. Fita magnética e declaração de imposto de renda. Ó, então você vai ficar na dúvida em fita magnética, né, que é um material que você usa para gravar informação. É um suporte, mas digamos que você vai para a declaração. Que você tem espécie e atividade na frente, que é um tipo, e aí sobrou a fita magnética como suporte. Então letra A é o item correto. Mais uma, olha só, lei e portaria de nomeação. Então aqui eu tenho o nome do documento, só com a primeira palavrinha, é uma espécie. Ó, já matou a questão. Portaria de nomeação tem espécie mais atividade. Tipo, impresso, né, pode ser datilografado, impresso, manuscrito, é técnica de registro. Folha é o papel em formato de folha, textual é o gênero e o papel é o material que é gravado, suporte. Pronto, letra A é o item correto. Bom, então quando aparecem os vários elementos de uma vez só, complica um pouquinho sua vida, mas nada que não dê para resolver.
Bom, então o que a gente teve aqui? Ó? 2 aulas para trabalhar os conceitos, né, de classificação de documentos, vários critérios pelos quais documentos podem ser classificados. Gênero, então você tem aí o que mais? Natureza do assunto, né, forma, formato, técnica de registro, espécie, tipo ou tipologia. Então você viu como cada assunto desse está contido na bibliografia e como é que cada um costuma ser cobrado em prova. Não é dos assuntos mais complicados, não. Mas é um tipo de assunto que às vezes engana muita gente e porque envolve aí várias informações, vários detalhes que muita gente acaba passando aí despercebido durante o estudo. Então não é o seu caso mais, porque você já viu quais são os critérios e como é que cada um pode ser cobrado. Bons estudos para você e até a próxima.